Há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Sabe quem está falando isso? Apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e verso 10. O Espírito Santo tem falado ao meu coração muito sobre ouvir a voz, sobre afinar a minha audição todos os dias, aquilo que eu me exponho. Que voz você e eu temos seguido? Será que é a voz da nossa vontade? A voz dos nossos desejos, a voz, aquelas vozes que exercem influência sobre nós, muitas vezes de pessoas que a gente nem conhece, que as redes sociais estão aí e a gente se expõe a ela e muitas vezes nós temos guiado as nossas decisões, os nossos comportamentos e as nossas escolhas pelas vozes que a gente tem se exposto. O Espírito Santo tem falado ao meu coração que é tempo de discernir a voz de Deus e se guiar por ela. Hebreus capítulo 1, olha o que diz. Por muito tempo Deus falou de diversas maneiras aos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos fala por meio do Espírito, por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem criou o universo. Criou o universo como? Através da sua palavra, com uma voz. Com uma voz, o universo, todas as coisas se renderam ao Deus soberano, Yahvé, o Deus todo-poderoso, o Elohim. E nós somos filhos de Deus. Muitas vezes sendo ludibriados, enganados, distraídos com vozes que são apenas entretenimento. E temos desprezado o banquete da presença. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para esse tempo. Nós precisamos discernir a voz de Deus. Salmos 29, ele diz: a voz de Deus é poderosa, a voz do Senhor. Ele diz assim que ele quebra os cedros do Líbano, que aquilo ali é uma figura de imponência, de orgulho, de altivez. Quando a voz do Senhor guia a nossa vida, as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos anseios, eles são mudados. Quando nós olhamos os evangelhos, a Bíblia narra que os discípulos estavam no barco, Jesus também estava no barco, e eles estavam enfrentando uma grande tempestade. E sabe o que controlou aquela tempestade, que acalmou o mar? A voz de Jesus. Qual a tempestade que você tem vivido na sua vida? Que muitas vezes você tem buscado tantas estratégias, mas uma coisa importa, é a voz. É a voz. Você pode até dizer: como que eu vou ouvir essa voz? A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem sempre uma mensagem de Deus para mim, para a nossa vida, para a gente refletir e alinhar o nosso coração com o céu. Por meio de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, Deus fala conosco através do seu Filho. Deus deseja se revelar a você e a mim. Há uma voz do Espírito soando: buscai a minha presença, buscai a minha presença.
Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não adianta a gente ficar repetindo que eu sou filha, mas com ouvidos tapados, com os ouvidos desafinados, com os ouvidos desalinhados da frequência do céu. Que o Espírito Santo te desperte. Que o Espírito Santo nos desperte. Que o Espírito Santo alinhe a nossa audição para a gente ouvir a voz de Deus. Se render a ela a cada dia. O Antigo Testamento fala de um menino, Samuel, que ele era criança, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Que você e eu ouçamos a voz de Deus e possamos nos guiar por ela. João capítulo 8, versículo 47, diz: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Em João 5, 24 a 25, Jesus dizendo: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Que seja um tempo de ressurreição, que o Espírito de vida possa reverberar a sua voz de uma maneira tão poderosa, que a sua vida pode estar num túmulo, como estava Lázaro. Lázaro ouviu a voz de Deus e saiu para fora. Que você saia para fora, que você possa discernir a voz de Deus e se guiar por ela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.